Olá, queridos e queridas estudantes, tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós vamos juntos e juntas para mais uma aula de Ciências Humanas, focada no componente curricular de História. E aí, vamos juntos e juntas para mais um momento de aprendizagem, de reflexão, de construção de conhecimentos? Vamos lá! O tema da nossa aula de hoje é Eu, Minha Vida e o Tempo. Nossa, o que será que o professor vai trazer aí de aulas? O que é que será que eu vou trazer aí para vocês relacionado a essas palavras? Eu, Minha Vida e o Tempo. Já vai pensando aí o que é que você acha que vai ser a aula de hoje. Então, antes de a gente seguir para a nossa aula de fato, vamos lembrar do desafio da aula passada? Na aula passada, aliás, nas duas últimas aulas, a gente veio falando sobre a reflexão, né? As aulas tiveram como tema Refletindo o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Foram duas aulas onde a gente lembrou da história do povo negro e da sua luta e da sua importância para a formação cultural, econômica, para a formação da história do nosso país. E na aula passada a gente falou sobre a capoeira, e a capoeira a gente viu aqui algumas partes da história, algumas informações, e vimos também uma parte prática. O professor trouxe alguns mesmo movimentos, né, que fazem parte da capoeira, um pouquinho de como essa arte, de como a cultura da capoeira é vivida, né, é praticada aqui no Brasil e fora também. E aí? Você conseguiu fazer o desafio? Manda o vídeo pra gente, faz uma foto, enfim. Nesse caso, fazendo um golpe da capoeira. Espero que tenham feito, espero que tenham conseguido e manda pra gente compartilhar por aqui. Bom, qual então o objetivo da aula de hoje? O que é que a gente vai falar hoje? Vamos relacionar fatos do cotidiano às noções de tempo. Que noções são essas, professor? Antes, durante, ao mesmo tempo e depois. Vamos conversar um pouquinho sobre o que essas noções, né, esses termos, antes, durante, ao mesmo tempo e depois, o que quer dizer e como é que a gente pode, né, identificar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, através de exemplos que o professor vai trazer aqui, ok? Bom, o que é cotidiano então, já que a gente vai falar da noção de tempo, das noções de tempo relacionadas ao antes, o durante, ao mesmo tempo e o depois, ligadas ao cotidiano, né? O que seria o cotidiano? O cotidiano é o nosso dia a dia, são as coisas que acontecem na nossa vida a cada dia. Então, quando você escuta a palavra cotidiano, o que isso quer dizer? Quer dizer com o que acontece, né? No nosso dia a dia, nos dias da nossa vida, né? Todos os dias, coisas que acontecem no nosso cotidiano, na nossa rotina de vida, ok? Então, e o tempo? E a palavra tempo? Bom, a palavra tempo vocês devem já ter ouvido muito, né? Ouvido essa palavra tempo. E o que é o tempo, professor? Como é que a gente pode definir tempo? Bom, o tempo pode ser entendido assim. É a palavra que a gente usa para definir a duração de alguma coisa, alguma ação, não é? Algum fenômeno, acontecimento, fato. Então, tempo é aquilo que tem a ver com a duração de alguma coisa. Quanto tempo é a aula, né? Isso tem a ver com a duração da aula, tem a ver com o tempo. Quanto tempo eu levo, quantos minutos eu levo até a minha escola, tem a ver com o tempo, né? Quantos anos eu tenho, tem a ver com o tempo, desde que eu nasci até agora. Então, o tempo é essa palavra que a gente usa para se referir à duração de alguma coisa, né? Alguma coisa, o tempo de duração de alguma coisa, de algum fenômeno, de diversas coisas, na verdade. Bom, então, quais são as noções de tempo que a gente vai ver na aula de hoje? Antes, durante, ao mesmo tempo e depois. Para pensar aí. Você já ouviu essas palavras antes? Eu tenho quase certeza que sim. Antes, durante, ao mesmo tempo e depois. Algumas delas a gente usa o tempo todo na nossa vida, né? Então, por exemplo, a palavra antes, a gente usa muito no dia a dia, não é não? A palavra depois, a gente usa muito também no dia a dia. É verdade ou não é? Para pensar aí direitinho. E tem também, né, as palavras durante e ao mesmo tempo. Mas será que a gente já parou para pensar direitinho no que cada uma delas significa? Se você nunca parou para pensar, vamos então fazer isso agora. O professor vai trazer alguns exemplos, tá, relacionados a essas palavras. Antes, durante, ao mesmo tempo e depois. Então, já vou dando as dicas. Antes, durante, ao mesmo tempo
e depois, ok? Então vamos lá, vamos ver se vocês conseguem aí perceber e identificar esses exemplos no nosso dia a dia. Bom, então o que é o antes? A palavra antes tem a ver com o quê? Tem a ver com o que acontece ou aconteceu antes, o que antecede, o que vem anterior. É tudo que é anterior a alguma coisa, né? Alguma situação, algum fenômeno, enfim. E aí, ó, eu trouxe dois exemplos onde a gente usa a palavra antes. O primeiro é: eu terminei antes do meu irmão. Qualquer coisa, né? É um exemplo. Eu terminei antes do meu irmão, ou seja, eu terminei primeiro do que meu irmão. Eu chego na escola antes das 7 horas, ou seja, antes de dar 7 horas eu já estou na escola. Então, exemplos onde a gente usa a palavra antes, que indica, né, o momento anterior a alguma coisa. Nesse caso aqui, antes de chegar à escola, antes do irmão terminar a atividade, terminar a tarefa, enfim, qualquer coisa que esteja, que sirva para esse exemplo, tá? Durante, o que significa durante? Ó, a gente usa a palavra durante para explicar a duração de alguma coisa em relação a outra. Então, por exemplo, eu me diverti muito durante a aula. A palavra durante está servindo aí para dizer que a pessoa se divertiu enquanto a aula acontecia. Então, durante a aula, ou seja, enquanto a aula acontecia, eu me diverti muito. Outro exemplo. Durante as férias, eu fiz muitos passeios. Ou seja, no tempo das férias, né, um mês e meio, o tempo que as férias duraram, nesse meio tempo, a pessoa fez muitos passeios. Isso é muito comum, inclusive, né, nas nossas férias escolares. A gente faz muito passeio, vai visitar nossos familiares, né, vai passear, ok? Então, agora, ó, ao mesmo tempo. O que significa ao mesmo tempo? Quando duas coisas acontecem no mesmo momento, no mesmo tempo, ou duas ações, dois fenômenos, enfim, quando as coisas acontecem ao mesmo tempo. Por exemplo, ele quer conversar e estudar ao mesmo tempo. Dá para conversar e estudar ao mesmo tempo? Até dá, mas uma coisa atrapalha a outra, né? Mas aí, por exemplo, ó, um exemplo de coisas que acontecem ao mesmo tempo. Enquanto precisa estudar, tá ali na sala de aula, por exemplo, tá conversando com um colega, por exemplo. E a professora reclama, né, se isso acontecer? Atenção, hein? Outro exemplo. Ao mesmo tempo que dançava, ela também cantava. Ou seja, tem cantoras, não é? Cantores que dançam e cantam ao mesmo tempo. Então, esse é um exemplo bem claro. Enquanto está cantando, está também ó, tchananã, 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 dançando. Um exemplo do que significa essa expressão ao mesmo tempo. Ok? E agora, para concluir, depois. A palavra depois, o que é que a gente pode entender que significa depois? Ó, usamos para nos referirmos a um tempo posterior, após alguma coisa ou ação. Ou seja, é algo que vem depois de alguma coisa. Dois exemplos para a gente entender bem. Depois da aula, eu vou ao médico. Ou seja, quando a aula terminar, eu vou para o médico logo em seguida. Então, depois da aula, eu vou para o médico. É o que vem depois. Eu só vou ver TV depois de fazer a tarefa. Ou seja, quando terminar a tarefa, eu vou ver TV. Então, eu vou ver TV depois da tarefa. É um momento no tempo que vem posterior a fazer a tarefa. Ok? Deu para entender? Deu para ficar na mente? Guardou no cérebro? Muito bem. Então, olha, eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham conseguido aprender e eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Mas antes de terminarmos, vamos para o nosso desafio. Tchan, 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 tchan. O desafio é: você sabe qual é a idade do seu parente mais velho e o mais novo? Que tal você pesquisar na sua família quem é o seu parente mais antigo, quem é a pessoa mais idosa da sua família, quantos anos ele ou ela tem, e quem é o mais novo, quem é o seu parente que acabou de chegar no mundo, é o mais novinho, mais novinha. Pesquisa, isso ajuda você a conhecer um pouco mais da sua família. E para concluir,
Vamos usar o tempo com sabedoria, tá? Estamos terminando o ano, hoje é a nossa última aula, o Natal está chegando e eu desejo que vocês tenham um Natal maravilhoso, um ano novo incrível e que ano que vem seja massa, a gente volte para a escola, estude, aprenda, se divirta e sejamos felizes. Abraços e até ano que vem. Tchau, tchau!